E com a queda nas temperaturas, a Prefeitura de São Paulo tem intensificado o atendimento à população em situação de rua. O plano de contingência segue até 30 de setembro e será reforçado sempre que a temperatura atingir patamar igual ou inferior a 13 graus ou sensação térmica equivalente. E para falar conosco sobre esse assunto, agora no estúdio, o secretário em exercício da Assistência e Desenvolvimento Social, José Antônio Almeida Castro. Tudo bem, secretário? Obrigado pela Felipe. presença. Obrigado pelo convite, a oportunidade. Secretário, esse plano de contingência, ele já começou, ele tem dado certo, porque a gente tem visto aí no noticiário, pelo menos a morte de 2 moradores em situação de rua, em que se acha aí que foi... que o frio contribuiu ou foi realmente o motivo da causa dessas mortes, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse plano de contingência. Perfeito, Felipe. Desde o dia 17 de maio e com duração prevista até o dia 30 de setembro, nós estamos com esse plano de contingência para situações de baixas temperaturas. Em relação a vagas, nós disponibilizamos 619 novas vagas de acolhimento. 439 dessas vagas são aditadas em 123 equipamentos já existentes na nossa rede socioassistencial e nós disponibilizamos 2 abrigos exclusivos. Um na região central da cidade com 100 vagas e um na zona oeste da cidade com 80 vagas adicionais. Outra medida que faz parte desse plano é a capacitação dos orientadores socioeducativos para que eles tenham mais instrumentos no processo de convencimento às pessoas em situação de rua a aceitarem o acolhimento. Além de... A gente tem essa resistência, né, secretário? Tem. As pessoas não querem ir para os abrigos, ou muitas delas, né? Dizem, inclusive as pessoas que estão ali no Largo do Paissandu, após o desabamento do prédio, dizem que só vão sair de lá quando tiverem uma moradia, né? E não ir para abrigos. Como que a Prefeitura e a Secretaria vai mediar esse conflito aí? Claro, a recusa ao acolhimento é o nosso maior desafio. Nós temos vagas suficientes, sim, porque desde o início dessa gestão foram inaugurados 17 CTAs que representam mais de 4.000 novas vagas às nossas redes e o nosso maior desafio é justamente a recusa das pessoas. Por isso, neste ano, nós agregamos também uma busca ativa. Nós realizamos rondas nas 5 regiões da cidade em pontos onde normalmente há maior concentração de pessoas em situação de rua, para ir fazendo esse trabalho de convencimento que não ocorre só durante a noite, ele ocorre 24 horas por dia, Felipe. Agora são 619 vagas, é isso? 619 novas vagas que são acrescidas às mais de 14 mil que nós temos na nossa rede. Outras situações que também são relatadas, o senhor falou que não, mas a gente tem algumas situações que parece que abrigos que já estavam lotados. Há também uma questão de horário para entrada nesses abrigos. Como é que fica essa questão? Dentro do plano de baixas temperaturas, uma das nossas medidas é justamente trazer mais agilidade para o processo administrativo de acolhimento. Ou seja, a necessidade de informações e de processos para que a pessoa possa ser encaminhada para um equipamento, ela é mínima. Nós somos capazes de encaminhar uma pessoa muito rápido para o equipamento mais adequado àquela situação específica. Agora houve aí, foi noticiado uma demora aí, parece de mais de 4 horas, aí, no caso de um morador em situação de rua, na Zona Leste, aí, que demorou mais de 4 horas para receber um atendimento, né, da assistência social. Foi um caso esporádico? Como que a Secretaria, a Prefeitura vê essa questão? Nós estamos apurando essa questão, trata-se de um caso isolado na demora desse atendimento e nós estamos disponibilizando e verificando a possibilidade jurídica de agregar mais recursos humanos e materiais às nossas equipes que atuam durante a madrugada para garantir que o atendimento possa ocorrer de maneira bem ágil e rápida, não representando mais nenhuma demora. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo.
Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com o secretário em exercício da Assistência e Desenvolvimento Social, José Antônio Almeida Castro, falando com a gente aqui sobre o atendimento à população em situação de rua e o plano de contingência da Prefeitura nessa época de muito frio. Secretário, quantas pessoas já foram acolhidas nesse plano de contingência? Qual que é a capacidade aí de assistência da Prefeitura? Há a possibilidade também desse efetivo ser aumentado? Enfim. Perfeito. Nós já realizamos mais de 1.133 acolhimentos desde a madrugada do dia 18, quando se iniciou o plano de baixas temperaturas. Nessa última noite foram 260 acolhimentos e, tendo em vista esses casos que ocorreram nos últimos dias, nós já estamos estudando a possibilidade de aumentar os recursos das equipes de abordagem, seja com a adição de veículos ou de mais orientadores para intensificar o atendimento desses casos de emergência. Agora, na visão da Secretaria, o efetivo que se tem no momento é suficiente? Nós temos nas equipes que trabalham das 8 horas da manhã às 22 horas, 600 orientadores socioeducativos e mais de 85 veículos que trabalham em todas as regiões da cidade. Nas equipes da noite, são aproximadamente 100 orientadores que dispõem de 14 veículos para fazerem esses atendimentos. É um número que atende às demandas em condições normais, mas, obviamente, quando a temperatura abaixa muito, essas solicitações também crescem bastante. Então, para garantir que em noites mais frias, né, a gente consiga dar a celeridade desejada para todos os atendimentos, nós estamos estudando o acréscimo desses recursos, Felipe. Até porque a gente está aí só no começo desse período, né? Exatamente. E como o senhor já havia falado aqui, a maioria dos abrigos hoje funcionam 24 horas, né? Esses emergenciais, no caso, são para pernoite, é isso? Exatamente. Mais de 90% das nossas vagas de acolhimento são 24 horas e as vagas disponibilizadas e acrescidas para o período de baixas temperaturas são 16 horas, ou seja, para contemplar essa que é a demanda do público atendido de poder passar a noite abrigado, com banho, alimentação e toda a proteção aí do frio. Agora, para as pessoas que queiram, que estejam precisando de ajuda ou queiram até ajudar moradores em situação de rua, há um telefone, o telefone da Prefeitura, o 156, elas podem entrar em contato? Sim. Como que funciona? Nós convidamos os munícipes, Felipe, a acionarem a Central 156 da Prefeitura para reportar pessoas que se encontrarem em situação de rua e nós pedimos para que esses munícipes passem informações como o nome da rua, a altura aproximada da numeração, algumas informações sobre a vestimenta daquela pessoa, o maior número de detalhes que o munícipe puder passar, melhor para que a gente faça uma abordagem mais efetiva e pontual. No caso de resistência, secretário, dessas pessoas que queiram sair da rua ali, qual que é a estratégia aí usada? Como sabemos, né, que temos esse grande desafio das recusas, as nossas equipes que saem para as abordagens já levam nos veículos cobertores e kits lanche, para que aquele cidadão que optar por ficar na rua tenha pelo menos um cobertor adicional e uma alimentação para tentar aí minimizar o impacto do frio durante a noite. Tá certo, secretário. Queria agradecer a participação, o secretário em exercício da Assistência e Desenvolvimento Social, José Antônio Almeida Castro, falando um pouquinho com a gente aqui hoje sobre esse plano de contingência da Secretaria e da Prefeitura nessa época de frio aí para dar assistência aos moradores em situação de rua. Secretário, muito obrigado. Obrigado, Felipe.